Você consegue imaginar se deparar com um avião no meio do nada, sem ideia de como ele foi parar lá? De aviões perdidos em desertos remotos e geleiras congeladas a aqueles submersos em lagos profundos e mares tropicais, essas aeronaves tiveram um fim bastante inoportuno. Felizmente foram descobertas anos depois. Hoje, vamos mergulhar nas histórias dos destroços de aeronaves esquecidas e redescobertas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Número 1. Kitty Hawk. Em 28 de junho de 1942, o sargento de voo Dennis Coppin, de 24 anos, estava pilotando um P-40 Kitty Hawk, com defeito pelo norte da África, até uma instalação de manutenção quando se desviou da rota e perdeu o contato, nunca mais sendo visto. Avance 70 anos até 2012, quando um trabalhador petrolífero polonês chamado Jakub Perka estava inspecionando o deserto Al-Wadi al-Jadid, no Egito. Para sua surpresa, ele encontrou os destroços do avião notavelmente bem preservados, a apenas 400 metros da civilização. Perka tirou algumas fotos dos destroços e informou os militares egípcios. O avião, relativamente intacto, esteve parado no meio do nada por mais de 7 décadas, intocado por qualquer coisa além da areia. Os restos torcidos da hélice sugeriam que Coppin havia feito um pouso forçado após ficar sem combustível e provavelmente sobreviveu ao impacto inicial. Evidências de um acampamento temporário usando paraquedas e baterias de rádio perto do avião mostravam que Coppin tentou se proteger do sol escaldante e pedir ajuda. No entanto, seus restos mortais não foram encontrados em nenhum lugar próximo ao avião. Acredita-se que ele tenha se aventurado no deserto em uma tentativa desesperada de se salvar, mas, tragicamente, falhou. Semanas após a descoberta do avião, um esforço sério para localizar os restos de Coppin levou à descoberta de alguns ossos a mais de 5 quilômetros do local do acidente. Infelizmente, nunca foram testados para confirmar se pertenciam a Coppin. A luta deste jovem piloto permanece um mistério, mas a descoberta do avião pinta um quadro assombroso de seus últimos dias, isolado da humanidade no calor implacável do deserto. Número 2. Corpos congelados. Em outubro de 2002, um grupo de alpinistas partiu para explorar uma nova rota até o pico do vulcão Chimborazo. A apenas 200 metros do cume, eles se depararam com algo aterrorizante. Enterrados na neve, estavam os destroços de um avião e corpos congelados. Eles não relataram a descoberta imediatamente, e ela não chegou às manchetes. No entanto, meses depois, em fevereiro de 2003, uma equipe subiu ao local do acidente para investigar. Eles encontraram jornais e restos mortais, identificando os destroços como sendo do voo Saeta 232. Este voo decolou em 15 de agosto de 1976, da capital do Equador, transportando 55 passageiros e 4 tripulantes. Tudo parecia normal até que o controle de tráfego aéreo perdeu contato com o avião após ele relatar estar sobrevoando a cidade de Ambato. O avião nunca chegou ao seu destino. As autoridades começaram a procurar na cordilheira onde o avião perdeu contato, mas o terreno desafiador e as geleiras tornaram a busca quase impossível. O desaparecimento permaneceu um mistério, gerando todo tipo de teorias, incluindo abdução alienígena. Após 26 longos anos, as famílias dos passageiros finalmente tiveram algum fechamento com esta descoberta. Devido às condições adversas no vulcão Chimborazo, os corpos nunca foram recuperados e o local foi declarado um cemitério. Este pode ser o único local de acidente onde restos humanos e destroços de avião ainda permanecem juntos, enterrados sob geleiras. Número 3. Time de futebol chileno. Em 2015, um grupo de alpinistas chilenos descobriu os restos de um Douglas DC-3 que havia desaparecido 54 anos antes, em abril de 1961, nas montanhas dos Andes. Os montanhistas encontraram destroços espalhados, sapatos e até ossos humanos no local do acidente. Deparar-se com isso foi surreal e doloroso, pois este acidente era um dos maiores mistérios não resolvidos do Chile, chocando o mundo esportivo. Entre os 24 passageiros a bordo, estavam 8 jogadores de futebol da primeira divisão do clube chileno Green Cross, juntamente com seu técnico e 3 árbitros. O clube Green Cross estava voltando para Santiago em 3 de abril de 1961, após jogar uma partida fora de casa. A equipe havia se dividido em 2 voos e um deles desapareceu.
Após semanas de buscas sem sucesso, a procura pelo avião desaparecido foi cancelada. Funerais simbólicos para os jogadores, com a presença de grandes multidões, ocorreram em todo o Chile. Pelo menos com esta descoberta, o mistério foi resolvido. Número 4. Cume do Monte Success. Agora temos um avião abandonado no cume do Monte Success com uma incrível história de sobrevivência por trás dele. Em 30 de novembro de 1954, o voo 792 da Northeast Airlines, com 7 pessoas a bordo, encontrou clima turbulento e caiu no cume do Monte Success. Notavelmente, todas as 7 pessoas sobreviveram ao acidente inicial, mas o copiloto e o superintendente de voo sucumbiram aos ferimentos graves 2 horas depois. Os sobreviventes restantes sofreram ferimentos não fatais, exceto pelo piloto de 37 anos, Peter Carey, que estava gravemente ferido. Apesar de seus ferimentos, Carey assumiu o comando e supervisionou as medidas de sobrevivência para salvar a vida de 3 passageiros e da comissária de bordo de 23 anos, Mary Myrick. Eles começaram apagando o incêndio no motor do avião usando neve para lidar com as temperaturas abaixo de zero. Os passageiros abriram suas malas e distribuíram roupas extras. Embora a busca pelo avião caído tenha começado imediatamente após o controle de tráfego aéreo perder contato, as condições climáticas adversas e a baixa cobertura de nuvens ocultaram o local do acidente por 45 horas. Os sobreviventes lutaram contra o frio e a fome, sobrevivendo com alguns biscoitos e chá. A jovem comissária de bordo, Mary Myrick, garantiu que ninguém perdesse a esperança, mantendo o ânimo de todos alto enquanto esperavam pelo resgate. Quando o clima finalmente clareou um pouco, os destroços foram avistados em 2 de dezembro e um helicóptero da Força Aérea rapidamente chegou para resgatá-los. Os destroços do avião foram deixados como estavam, agora servindo como um monumento à incrível história de resiliência e união em tempos difíceis. Número 5. Avião afundado de drogas. Norman's Cay é uma pequena ilha nas Bahamas que por si só é uma maravilha natural cercada por águas azuis deslumbrantes. Mas sua história é algo digno de um roteiro de Hollywood, tendo abrigado piratas, traficantes de drogas e cineastas ao longo dos anos. Perto de seus bancos de areia, se projeta acima da água rasa os destroços de um avião cheio de mitos e lendas. A lenda mais popular sobre este infame avião é que é um PLS da Segunda Guerra Mundial, usado pelo chefão do tráfico Pablo Escobar para contrabandear drogas. Segundo a história, ele encontrou um problema e pousou na água a poucos metros da pista. A tripulação sobreviveu e conseguiu recuperar os pacotes de drogas do avião. No entanto, a história real é um pouco diferente. Este avião icônico, um C-46, era de fato um avião de carga da Segunda Guerra Mundial. Ele estava sendo pilotado para Norman's Cay por um piloto inglês chamado Andy, que esperava convencer o traficante Carlos Leder a comprá-lo para suas operações. Infelizmente, Andy tinha um problema com bebida e tentou pousar sob a influência do álcool. Ele calculou mal sua aproximação e tentou contornar, mas não antes de bater em uma árvore, que danificou o avião. Depois de ganhar um pouco de altitude e fazer uma curva lenta à esquerda, o avião não conseguiu manter sua altura e caiu na água rasa, a apenas um quarteirão da pista. Tanto o inglês Andy quanto um colombiano a bordo do avião saíram ilesos. Embora os traficantes e seus crimes sinistros sejam um capítulo sombrio na história da ilha, não há nada de sombrio sobre este naufrágio agora. Ele serve como um recife artificial, com peixes coloridos nadando ao redor, transformando-o em um espetáculo vibrante debaixo d'água. Número 6. Avião da CIA. Na encosta íngreme de uma montanha no Vale da Morte, jaz um avião da CIA que caiu há 7 décadas. Este é o Grumman H-16 Albatross, usado pela CIA em missões de treinamento classificadas, apoiando operações da Guerra Fria, que incluíam deixar espiões em lugares como China e Coreia do Norte. A história começa com a decolagem da aeronave em 24 de janeiro de 1950, da base aérea de Mountain Home, em Idaho, para um voo de treinamento transcontinental. Enquanto voava a uma altitude de 3 quilômetros sobre o deserto no leste da Califórnia, um de seus 2 motores falhou. Apesar do outro motor ainda estar funcionando, todos os 6 tripulantes decidiram saltar de paraquedas, provavelmente por medo. Eles saltaram e abandonaram o avião, que continuou voando por cerca de 20 minutos, descendo lentamente até cair nas montanhas Panamint.
A frente da aeronave se despedaçou no impacto, mas, surpreendentemente, a seção traseira permaneceu intacta. Quanto à tripulação, todos os 6 sobreviveram após pousar perto do norte de Furnace Creek, no Vale da Morte. Agora, décadas depois, muitas partes do avião caíram no desfiladeiro, mas os destroços ainda estão relativamente intactos, servindo como um testemunho de sua história dramática. Número 7. Dakota 576. Ao norte da ilha de Vancouver, uma trilha acidentada com terreno variado leva ao local histórico de um acidente fatal de avião. Em 19 de abril de 1994, vários tripulantes partiram de Pat Bay em uma missão de treinamento para navegar pelo país. A tarefa incluía completar algumas pernas para se aproximar de Port Hardy e retornar a Pat Bay. Todos, exceto um avião, retornaram com segurança. A tripulação do Dakota 576 percebeu que estava ficando sem combustível e decidiu pousar em Port Hardy. No entanto, as condições não eram favoráveis. Ventos fortes de uma tempestade local fizeram o piloto perder a primeira tentativa de pouso, forçando-os a dar a volta para uma segunda tentativa. No meio desta manobra, o avião ficou completamente sem combustível e caiu na encosta da montanha, a 8 quilômetros da pista. O nariz do avião bateu em uma grande pedra, matando instantaneamente o piloto e o navegador. Milagrosamente, o operador de rádio na área de carga sobreviveu ao acidente sem ferimentos. Hoje, o local remoto do acidente permanece notavelmente bem preservado, mesmo após tantos anos. O logotipo da Força Aérea ainda é visível e a porta da cabine ainda funciona. Olhando para este local de acidente, não se pode deixar de imaginar o que passava pela mente da tripulação, sabendo que estavam impotentes enquanto se aproximavam da encosta da montanha. Número 8. Bombardeiro Stuka. Encontrar aeronaves desaparecidas é uma coisa, mas descobrir uma aeronave esquecida é como ganhar o prêmio máximo em descobertas arqueológicas. Um achado notável aconteceu em setembro de 2014, quando membros do Departamento de Arqueologia Subaquática da Sociedade de Restauração Croata realizaram um mergulho após receber informações de pescadores locais sobre algo curioso descansando no fundo do mar, perto da ilha croata de Zirje. Eles descobriram um bombardeiro Ju-87 Stuka, uma vez operado pela Força Aérea Real Italiana. Como este avião acabou lá permanece um mistério. Especialistas acreditam que foi um dos 2 aviões abatidos pelo exército iugoslavo em abril de 1941, durante a invasão italiana da antiga Iugoslávia. O motor deste suposto avião da Força Aérea Italiana repousa perto da aeronave, arrancado pelo impacto. Este é um dos 2 únicos bombardeiros Stuka preservados com a fuselagem completa e até mesmo as autoridades croatas ficaram surpresas ao encontrá-lo. Não é incrível? Um bombardeiro de mergulho, outrora muito temido, agora repousa pacificamente como parte do ambiente marinho. Número 9. Piloto solitário. Theodore Weiss, um piloto experiente de 74 anos, voava rotineiramente entre o aeroporto do condado de Marion e Zephyr Hills. No entanto, em 5 de abril de 2014, após decolar do aeroporto do condado de Marion, Weiss nunca chegou ao seu destino. Quando amigos preocupados encontraram seu carro ainda estacionado no aeroporto de Zephyr Hills e sua pequena aeronave monomotor Sonex 2CA desaparecida, eles relataram às autoridades. Mais de 100 pessoas começaram a vasculhar a densa floresta estadual de Withlacoochee, onde suas últimas coordenadas foram registradas. Após vasculharem quase 32 km² sem encontrar qualquer vestígio de Weiss ou de seu avião, a busca foi suspensa. Sem pistas ou sinais de emergência do avião, não estava claro se ele havia sequer caído. 6 meses depois, um caminhante encontrou acidentalmente o local do acidente perto de uma trilha, a apenas 3 quilômetros do aeroporto do condado de Marion. Lá encontraram os destroços da pequena aeronave e os restos mortais esqueléticos de Weiss ainda presos ao assento. O avião não pôde ser localizado durante as buscas aéreas devido ao denso dossel de árvores cobrindo o local do acidente. Weiss permaneceu sozinho na floresta, ainda em seu assento. Mesmo após 2 anos de investigações, a causa do acidente de Weiss permanece inconclusiva. Imagine o horror daquele caminhante, aventurando-se na floresta em busca de paz e se deparando com esses destroços sinistros com um esqueleto. Número 10. Douglas A3. No final dos anos 1960,
um pescador chinês chamado Jamie Chang recuperou destroços de alumínio em suas redes de pesca perto de New Smyrna Beach. Este misterioso avião, inicialmente chamado de Destroços de Chang, permaneceu um mistério por mais de 4 décadas devido às águas profundas. Em 2014, uma equipe de caçadores de naufrágios, incluindo Mike Barnett e Jimmy Gamsky, realizou um mergulho para localizar o avião. Para sua surpresa, encontraram um A-3 Douglas Sky Warrior invertido, mas em grande parte intacto, a uma profundidade de 70 metros. Com base na localização e no modelo da aeronave de reconhecimento, identificaram-na como o avião pilotado pelo comandante Charles Fox Jr. A identificação foi ainda confirmada quando, no segundo mergulho, encontraram material de paraquedas ainda preso ao avião, visível em imagens de arquivo de Charles, acionando-o durante o acidente. Após mais de 40 anos, a família do comandante Charles Fox Jr. finalmente encontrou encerramento, sabendo o paradeiro de seu local de descanso final. Esta descoberta serve como um lembrete do trabalho perigoso que os serviços uniformizados realizam, mesmo quando não estão em zona de guerra. Número 11. Cemitério submerso. A A&T Recovery Company localizou um avião afundado no lago Michigan usando tecnologia de sonar. Quando os mergulhadores desceram para inspecionar a aeronave, encontraram um bombardeiro de mergulho Douglas Dauntless, da Marinha dos Estados Unidos da era da Segunda Guerra Mundial. Este não é o primeiro avião encontrado e recuperado pela empresa no lago Michigan. Na verdade, entre 40 e 50 aviões foram recuperados do lago, que serviu como local de treinamento para pilotos da Marinha dos Estados Unidos, aperfeiçoando as habilidades necessárias para pousar e decolar de pequenas pistas em porta-aviões. Alguns desses exercícios de treinamento terminaram em falha, como foi o caso deste bombardeiro de mergulho. Durante anos, o leito do lago Michigan serviu como um cemitério submerso para aviões caídos, e alguns destroços ainda permanecem lá. Número 12. Hidroavião. Coron, uma cidade nas Filipinas, é bem conhecida por seus mergulhos em naufrágios, que apresentam destroços de navios da Segunda Guerra Mundial. No entanto, exploradores que vão além dos locais populares de mergulho podem encontrar algo ainda mais cativante: um avião abandonado. Este avião é um Grumman AG-16 Albatross, uma vez usado pela Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos. Apesar de ser um hidroavião, como ele acabou aqui permanece um mistério. As hélices do avião estão faltando e o interior foi completamente despojado. Mas isso não tira a sensação surreal de chegar perto deste naufrágio abandonado. As marcas no exterior da aeronave mostram os níveis de maré que o avião testemunhou ao longo dos anos. Durante a maré baixa, os visitantes podem ver a maior parte do piso e da cabine principal, enquanto a maré alta facilita para as pessoas subirem no teto da aeronave. Com a beleza deslumbrante da ilha e a chance de explorar este artefato histórico, isso não parece uma viagem de férias perfeita? Número 13. Praia de Areia Preta. Praias negras com areias únicas já são exóticas por si só, mas a Praia Soleima Sandur, na costa sul da Islândia, oferece algo ainda mais intrigante. Um avião DC-3 da Marinha dos Estados Unidos, repousando em suas areias negras. Este avião caiu na praia em 1973, após ficar sem combustível, mas investigações posteriores revelaram que o piloto simplesmente trocou para o tanque de combustível errado. Todos os 7 tripulantes a bordo sobreviveram ao acidente e foram resgatados por helicóptero, mas a aeronave foi abandonada. Agora serve como uma popular atração turística. Infelizmente, os visitantes nem sempre têm sido respeitosos com esta peça de história. O avião sofreu alguns danos de grafites e tiros ao longo dos anos. No entanto, continua sendo um local popular, atraindo pessoas dispostas a caminhar por mais de 1 hora para testemunhar este avião misterioso e cativante. Número 14. Erro humano fatal. Em 18 de dezembro de 1977, uma aeronave suíça estava prestes a pousar no aeroporto da Madeira, em Funchal, Portugal, transportando 52 passageiros e 5 tripulantes. O capitão, um piloto inexperiente, estava sendo treinado para operar em aeroportos difíceis pelo copiloto experiente. Como este era um treinamento para o comandante, o voo estava programado para chegar durante o dia, mas devido a atrasos, eles se aproximaram da pista no escuro. Durante a descida, os pilotos perderam a visão da pista, mas continuaram a aproximação.
O avião caiu na água a 4 quilômetros da pista. Tragicamente, apenas 21 dos 57 ocupantes foram resgatados, já que muitos ficaram presos no avião que afundava. Em 2011, uma equipe de mergulhadores portugueses encontrou os destroços a uma profundidade de 110 metros, agora lar de uma variedade de organismos marinhos, dando-lhe uma aparência assustadora, como se a aeronave tivesse crescido algum cabelo. Número 15. Degelo do glaciar. As mudanças climáticas e o aquecimento global têm inúmeros efeitos adversos, incluindo o degelo de geleiras. Embora isso traga inundações e aumento do nível do mar, também revela artefatos enterrados e bem preservados da história. Um desses casos ocorreu quando Dominic Nellan, um guia de montanha, estava em uma expedição no glaciar Alet, nos Alpes suíços. Ele se deparou com os destroços de um avião que caiu há 54 anos. O degelo do glaciar revelou partes do avião, incluindo assentos de passageiros e até uma lata de creme para a pele. Embora os corpos do acidente tenham sido recuperados na época, os destroços foram deixados para trás devido ao terreno difícil e gradualmente foram enterrados sob camadas de neve, ficando escondidos por mais de 5 décadas. Quem sabe o que mais as geleiras derretendo podem revelar? Ainda assim, é melhor que nunca descubramos e, em vez disso, tomemos as medidas necessárias para limitar as mudanças climáticas. Número 16. Pássaro congelado no tempo. Aqui está a história de uma aeronave que sobreviveu não a um, mas a 2 eventos devastadores e ainda elegantemente repousa em um lago congelado na Islândia. Estou falando do B-29 Key Bird, que fez um pouso forçado durante uma missão rotineira secreta ao redor do Polo Norte, após a tripulação ser atingida por uma tempestade, desviando-se do curso e ficando sem combustível. A tripulação foi resgatada, mas o avião foi deixado para trás na tundra ártica. Em 1995, após quase um ano de esforços para restaurar a aeronave e tentar fazê-la voar novamente, o Key Bird parecia pronto para decolar. No entanto, assim que os motores começaram, um vazamento no tanque de combustível causou um incêndio. A tripulação tentou apagar as chamas, mas falhou, e o Key Bird foi deixado queimando. Até hoje, seus restos repousam no gelo, com a fuselagem queimada. Número 17. Fantasma do Pântano. Papua Nova Guiné é lar de numerosos locais de acidentes da Segunda Guerra Mundial, mas um que se destaca é o Swamp Ghost. Este B-17 Flying Fortress, após atacar a Nova Bretanha ocupada pelos japoneses, ficou sem combustível, ou como algumas teorias sugerem, foi atacado e fez um pouso forçado no que o piloto pensava ser um campo plano. Em vez disso, eles acabaram no meio do pântano Agiambo, submersos em cerca de 1,20 m de água. A tripulação sobreviveu e retornou ao quartel-general australiano em poucas semanas. O avião, no entanto, foi esquecido até que um helicóptero do exército australiano o avistou 3 décadas depois, ganhando o apelido de Swamp Ghost por sua presença inquietante no pântano. Em 2006, o avião foi resgatado e enviado para os Estados Unidos em 2010. Agora reside no Museu da Aviação de Pearl Harbor, servindo como uma exibição da resiliência tanto das máquinas quanto do espírito humano e como um lembrete da bravura das tripulações da Segunda Guerra Mundial. Número 18. Avião Corsair. Existem alguns aviões que foram intencionalmente afundados na costa de Oahu, no Havaí, para servir como recifes artificiais. Mas um dos aviões afundados a uma profundidade de 35 metros é autêntico. Este Corsair, um avião de combate da Segunda Guerra Mundial, estava em uma missão de voo rotineira em 1948, quando experimentou algo que nenhum piloto deseja: uma série de explosões no motor. Logo, o motor parou completamente. Apesar disso, o piloto habilmente conseguiu fazer um pouso suave na água, com as rodas para cima e os flaps ligeiramente estendidos. Ele pousou tão suavemente que o avião não foi nem mesmo danificado. O piloto saiu da aeronave em seu colete salva-vidas, mas como não era um hidroavião, ele logo começou a afundar no fundo do mar. Agora o local do acidente é um playground para enguias jardineiras, e mergulhadores podem explorar a cabine e a asa do avião. Número 19, de cabeça para baixo. Em 22 de novembro de 1971, um bimotor Aero Commander 56A decolou de Chatham, Massachusetts, transportando 4 passageiros e 2 tripulantes, um piloto e um copiloto.
Seu destino era Newark, Nova Jersey, mas enquanto voavam sobre Rhode Island, a aeronave encontrou uma combinação de neve densa, uma baixa cobertura de nuvens e formação de gelo na asa. Logo, um dos motores começou a apresentar problemas e o piloto rapidamente chamou o aeroporto mais próximo para instruções de pouso. No entanto, antes que pudessem chegar ao aeroporto, o voo caiu em uma área pantanosa densamente arborizada perto da South Road, em East Greenwich. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local do acidente após receberem uma ligação de um residente local que testemunhou o avião cair. Todos os ocupantes sobreviveram ao acidente inicial, mas uma passageira de 58 anos faleceu no hospital. Mais de 50 anos depois, os destroços do avião ainda permanecem no local do acidente, de cabeça para baixo. Notavelmente, a pintura ainda parece surpreendentemente boa, mesmo depois de todos esses anos no pântano. Número 20. Lago Mead. Por fim, temos o avião mais pesado da lista, pesando mais de 50 mil quilos, o B-29 Super Fortress. Esta enorme aeronave decolou de China Lake, Califórnia, em 21 de julho de 1948. O avião estava voando suavemente sobre o Lago Mead, realizando medições para conduzir pesquisas atmosféricas em alta altitude. Após completar seu trabalho, a tripulação levou o avião mais baixo, mas o altímetro estava aparentemente descalibrado. Tanto o piloto quanto o copiloto pensaram que estavam a 120 metros acima da água, mas viajando a 370 km por hora, eles atingiram a água. Todos os tripulantes conseguiram escapar, subindo em botes salva-vidas infláveis e assistindo o avião afundar no lago. Apesar de sua localização conhecida, este enorme avião não foi descoberto por mais de 50 anos. Agora, no fundo do Lago Mead, o B-29 permanece notavelmente intacto. Os vidros ainda estão sobre a cabine e os controles de direção estão inteiros e perfeitamente preservados. Olhando para a cabine, pode-se até ver os capacetes de controle pendurados nos assentos. O Serviço Nacional de Parques agora serve como guardião do B-29 no Lago Mead e são necessárias permissões especiais para mergulhar lá. Mas pelo menos temos imagens incríveis para testemunhar este incrível artefato, certo? É isso para a nossa jornada através de alguns locais de acidentes de avião estranhos pelo mundo. Esses locais são não apenas espetáculos bizarros e cativantes, mas também lembranças de quão críticos podem ser os acidentes aéreos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para mais histórias fascinantes e descobertas. Cuidem-se, pessoal!